Acho que pode ser respondida, ainda que de modo hipotético, a partir dessa ideia, não é, do seu caráter hedonista, da sua capacidade diplomática, do seu gosto pela natureza, pelo prazer, não é, pela liberdade sexual e amorosa. Então, nesse sentido, todos esses são elementos muito fortes na cultura brasileira. Ele opta pelos selvagens, pelos antropófagos, mas ele opta pela liberdade, na verdade. E essa história, eu acho que é uma história que ainda não foi muito bem explorada, porque são as duas únicas coisas, eu acho, que importam na vida, né? O amor e a liberdade. E ele vem e resolve essas duas coisas. O amor à terra, o amor às mulheres, a caramurua, como era chamada Catarina. Catarina Paraguaçu era a caramurua, a mulher de Caramuru, que era a primeira mulher, né, a mais importante, eu acho. Catarina é o símbolo da terra. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a história de John Smith e Pocahontas, que é um casal de um inglês com uma índia, que no fundo é uma metáfora do colonizador possuindo a terra através da posse da sua mulher mais importante no caso. No caso Paraguaçu, Araguaçu quer dizer água grande. Paraguaçu era a filha do cacique Taparica. Portanto, ela era representativa da nobreza local, ela era representativa do Brasil. Caramuru fundou uma família. Embora tivesse filhos bastardos, diante do casamento, depois que ele se converteu e que foi batizado, ela foi batizada, que se casaram, acredito que ele tenha tomado o rumo certo. Mas que ele tivesse filhos, outros sim, ele tinha, né? Mas eu digo, eles são fundadores da família, porque constituíram a família, primeiro cruzamento oficial de uma Índia com branco, oficial. Você encontra sempre a figura feminina associada ao colonizador, e que serviu de intérprete, de instrumento da colonização, da conquista. Então, Catarina Paraguaçu é uma das mulheres de Caramuru, porque a coisa é tão mítica que às vezes se diz que Caramuru tinha uma relação monogâmica, mas na verdade não era. Ele tinha várias mulheres, uma das mulheres, a principal esposa de Caramuru, Catarina Paraguaçu, cumpriu muito esse papel de intermediar, de apaziguar e no início de fazer com que os parentes delas aceitassem Caramuru, né? Ela é, vamos dizer, a grande figura feminina do início do povoamento, porque inclusive filhas dela se casaram com filhos da Casa da Torre, e ela tinha uma ascendência muito grande no meio em que vivia, não só porque ela é tupi, e tupi e tupinambá são a mesma coisa, como só falava o tupi e o francês, nunca falou português. Isso é muito curioso. Como o Caramuru falava muito bem o tupi, se entendiam na língua nativa, que é muito mais simpático. Catarina Paraguaçu é a grande personagem feminina do século XVI. Ela foi a matriarca da Bahia e que conquistou definitivamente o amor de Caramuru. Na verdade, essa ideia de Catarina como mãe do Brasil é uma ideia muito fabricada pelo colonizador. O colonizador quer uma Catarina mãe, né? Quer que a miscigenação brasileira passe por aí, quer criar esse mito de origem para apaziguar os ânimos. É muito apaziguadora essa ideia. A ideia de um encontro idílico entre portugueses e índios, que de fato isso não ocorreu durante toda a história do Brasil. Nós vimos o quê? Conflitos, extermínio, genocídio, etnocídio. Foi isso que a gente viu. E Caramuru é nosso grande pai. É o primeiro pai da nação brasileira. O primeiro a se misturar com os índios. O primeiro a dar origem a uma raça mestiça. Mas daí a transformar isso num mito de origem, aí é o trabalho dos colonizadores e dos seus herdeiros, dos herdeiros dos colonizadores, que querem passar essa ideia desse Brasil como continuidade de Portugal. Entendeu? Brasil que continua um Portugal nos trópicos e que Diogo Álvares Corrêa seria uma espécie de herói civilizador
que chegou aqui, iria civilizar os índios, e que os índios aceitaram. Não, ele era uma figura também controversa, Caramuru. E ele a levou quando ele foi para a França, onde passaram 3 anos, de 1527 a 1530. E na França, em Saint-Malo, na casa da família Cartier, ela foi, vamos dizer assim, civilizada pelos padrões do mundo ocidental, pelos padrões europeus. Lá ela aprendeu a falar o francês bretão, aprendeu a se vestir, a sentar numa mesa, a usar os talheres. Lá ela foi transformada numa verdadeira dama. Inclusive, a Catarina, ela é batizada com o nome de Catarina de Granges. Catarina, depois Catarina do Brasil, porque o Cartier, a mulher de Jacques Cartier, chamava Catarina de Granges. Pode dizer que é o primeiro casal católico, cristão, né? E também pode dizer que é o início também da nobreza brasileira. Porque o rei, na época, querendo pegar o Caramuru, ele foi colocado como fidalgo da Casa Real. Ele foi nobilitado. E por isso também, ela também se tornou, vamos dizer, uma primeira princesa. Podia dizer, uma princesa indígena, né? E daí vem todo o ramo, né, direto da nobreza brasileira, que é uma nobreza também ameríndia, né, da Casa da Torre. Que depois a Casa da Torre se constituiu como um grande feudo no Brasil. Foi um feudo que tinha 1/3 do território nacional. Durante 300 anos. Durante 300 anos. E hoje nós podemos dizer assim que muitos brasileiros são descendentes desse casal. Eu sou parente de Catarina e Caramuru de uma maneira assim, através de famílias que vão se desenrolando através desses 500 anos, evidentemente, né? E o Caramuru e ela tiveram 3 filhas, a Ginevra, a Polônia e a Grácia. Eu descendo da Ginevra, que é a única que tem descendência no Brasil. A Polônia são os Adorno, que estão em Monte Carlo, norte da Itália, estão também naquela região toda do sul da Alemanha. Quer dizer, tem Caramuru espalhada aí pelo mundo. E a descendência de Caramuru e Catarina é comprovada até os dias de hoje através da nossa família. Tanto que a nossa árvore genealógica é uma árvore imensa. Ela marca 500 anos e mede cerca de quase 10 metros. A família dele foi muito influente no Brasil durante cerca de 300 anos, aqui na região Nordeste e até o Piauí, o Maranhão, etc., e uma parte de Minas Gerais. Um neto de Caramuru e de Catarina Paraguaçu casou-se com a filha de Garcia Dávila, o iniciador, né, da Casa da Torre, que se transformou no maior feudo do Brasil, né? Era um império fantástico. Por la bahía de Todos los Santos pasaban cada tanto navíos españoles, portugueses y franceses. Diego, desde su poblado indígena, controlaba la entrada de los navíos que se refugiaban en la bahía y les proporcionaba alimentos. O Frei Santa Rita Durão, na sua peça O Caramuru, ele coloca, entendeu, o triângulo amoroso de Moema, Paraguaçu, Caramuru, inclusive com a morte de Moema sendo um dos, vamos dizer assim, um dos momentos trágicos, clássicos da literatura brasileira. Então, não me consta que haja nenhuma referência histórica à presença de Moema, nem que ela tivesse tido um triângulo amoroso com o Paraguaçu. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a literatura e a poesia são sempre mais verdadeiros. Então, quando Paraguaçu ia pegando o navio para ir para o navio e morre afogado. A vida de Caramuru, né,
É uma vida cheia recheada de mistérios, de mitos, né? E esse é mais um dos mitos. Não há nada que comprove realmente a existência da Moema. En 1526, Diego Álvarez y Paraguaçu viajan a Francia invitados por Jacques Cartier, marido de Catarina de Granges y descubridor del Canadá. En 1528, en el penúltimo día del mes de julio, fue bautizada con el nombre de Caterina del Brasil. E quando voltaram para o Brasil, ou melhor dizendo, para a Bahia, ela já convertida ao catolicismo, ela teve um sonho. E ela sonhou com uma senhora, né, que pedia que construísse uma ermida. E Caramuru, vindo de uma das viagens de Porto Segura, foi naufragar em Boipeba. Em Boipeba ele encontrou a imagem que era exatamente igual, segundo ela contou, a que ela tivera no sonho. Essa imagem, e mostrou a Catarina, ela imediatamente disse: essa é a pessoa com quem eu sonhei. E pediu que Caramuru construísse uma espécie de uma igreja, né, onde tivesse um altar, onde essa estátua, onde essa imagem pudesse ser colocada. Um sonho que pode ser considerado como o primeiro milagre ocorrido no Brasil. Recebe educação religiosa, convive com os padres, né? Fazia muitas caridades, inclusive Frei Vicente Salvador se refere muito a isso, que ela era muito caridosa, fazia muitas caridades e tinha qualquer problema com os jesuítas, que ela não deixou as terras para os jesuítas e sim para os beneditinos. Traslado da doação da Igreja de Nossa Senhora da Graça, feita a este cenóbio por Catarina Álvares. O ano? Aqui. 1586. Em 1586, Catarina Paraguaçu doou para os beneditinos, hoje aonde se encontra a Igreja da Graça. Aquele local foi doado aos beneditinos. É interessante que lá, na Igreja da Graça, foi celebrada a primeira missa em Salvador. E foi celebrada pelo padre Manuel da Nóbrega. Nós encontramos lá aquelas telas na sacristia, que são históricas, importantes. Encontramos também na igreja aquela pintura na nave da igreja. E os monges, ao longo dos séculos, mantiveram essa tradição e ainda hoje nós cuidamos com muito carinho. Por aquellos tiempos existía un gran intercambio de relaciones entre las dos Galicias, la del norte y la del sur. Habían sido un mismo reino y habían compartido la misma lengua, el gallego o el galaico portugués. Eu acho que Caramuru é o primeiro baiano, né, que é uma espécie da raça humana que levou um tempo depois para se formatar. Caramuru foi esse protótipo anterior, né? É um homem que saiu da Inquisição, seja lá de onde ele tenha saído. Ele não falava português, pode ser espanhol, pode ser galego, pode ser francês. Português parece que ele não era. Os historiadores portugueses dizem que ele teria nascido no norte de Portugal, na cidade de Viana do Castelo, mas não há nenhuma documentação comprobatória. Meu sentimento é que ele foi um português, ou talvez um galego, que tenha, que naquela época você já tinha uma ligação que era próximo, o São Maior era próximo daquela costa ali, que é a saída da boca ali do Atlântico, que é o Minho, né? E o mar, né? E ali a Viana do Castelo fica bem naquela ponta ali do Minho Mar. E logo atrás está a Galícia, né? Então é provável que ele tenha sido daquela região ali. Na altura de 1510, 1509, cando chega Caramuru, 1510, non hai unha diferenciación na lingua oral entre o galego do norte do río Miño e o galego do sul do río Miño até o Douro.
Había o dialecto do norte, o galego, e o dialecto do sul, iso que foi chamándose portugués a medida que se consolida o imperio portugués por un lado e a crise da Galiza por outro. Se você me pergunta que se há mais diferença entre os bascos com os galegos ou com os portugueses, eu acho que há mais coisas que nos identifica com os portugueses mais que com os bascos, que os catalães, porque o idioma é o mesmo. O galego que se fala agora se falou há 500 anos em Portugal, não sendo o galego estacionou e o português foi enriqueceu com mais palavras e tudo. Se ele era galego, se ele era português. Ora, o norte de Portugal naquela época era uma zona muito confusa politicamente. Portugal se origina de um condado, o condado portucalense, e o condado de Portugal vem de Porto dos Galos, Porto dos Celtas, uma zona de colonização celta no norte de Portugal. Foi dado pelo rei de Leão ao Dom Henrique de Borgonha como dote do seu casamento. E esse condado portucalense se estendia da região do Entre Douro e Minho, no norte de Portugal. Tudo aquilo ali era Galícia naquela época. Essa coisa étnica e essa coisa linguística é muito misturada naquele norte de Portugal. Viana do Castelo podia, na época, ser uma cidade da Galícia, perfeitamente. Não era, se diz. E ele veio de lá, não há comprovação histórica, não há comprovação factual de que ele veio de Viana do Castelo, mas ele veio, de qualquer maneira, do norte de Portugal, do sul da Galícia, quer dizer, aquela região ali, e é provável que ele fosse galego de sangue, que ele tivesse nascido ali, mas de família galega, porque ali era uma zona de habitação galega de muito tempo. Portanto, eu acho que é perfeitamente plausível se pensar num Caramuru galego, num Diogo Álvares Corrêa galego. É perfeitamente possível se pensar nisso. No solamente Diego Álvarez Correa y su mujer Catarina ayudaron a fundar Salvador, sino que también participaron todos sus hijos y hijas que por aquellos años ya eran numerosos. En la expedición de Tomé de Sousa viajaron varios gallegos que tenían distintos oficios, pero especialmente se contrataron canteros que tenían fama de ser los mejores de la construcción en piedra. Es así como aparecen entre los integrantes de la fundación de Salvador y entre los constructores de la ciudad los canteros Fernando Gallego, Bartomeu Pérez e Andrés Romeu. O Caramuru foi, talvez, o personagem mais importante que o Brasil teve no século XVI. Pois de 1509 até 1549, quando Tomé de Sousa fundou a cidade de Salvador, ele foi quem deu as cartas na região da Baía de Todos os Santos. Ele era uma presença na terra, né, recém-descoberta, e os portugueses não deram conta da importância do Brasil. Largaram o Brasil durante 30 anos, mais de 30 anos. Quem vinham? Os franceses. Depois da chegada de Tomé de Sousa, ele teve uma certa dificuldade, porque ele operava com os franceses e Tomé de Sousa representava o poder português. Depois do estabelecimento da cidade, ele teve uma certa dificuldade de convivência com o poder português local e a ligação que ele tinha com os franceses. O Tomé de Sousa já veio com uma determinação de fundar a cidade, com um plano, com um mapa, com tudo. O Caramuru fez o quê? Beneficiou a chegada dos portugueses e propiciou que os portugueses se instalassem muito bem, amaciou o caminho dos portugueses até os índios. Os portugueses foram recebidos de braços abertos pelos índios, porque Caramuru foi a cabeça de ponte de tudo isso. O Tomé de Sousa, ele trouxe a carpinteiro, trouxe pedreiro, trouxe mestre de obra, trouxe um calafate, trouxe uma tropa o que ele precisava aqui foi de gente para mão de obra pesada, para carregar tronco. Mas a estrutura da cidade já veio montada, todo o arcabouço da cidade já veio montado, então a participação de Caramuru foi mínima. O rei de Portugal mandou para cá arquitetos que planejaram, então quando desembarca aqui a comitiva do Tomé de Sousa, com apoio do Caramuru, né, com algumas embarcações, já trouxeram essa igreja de Conceição da Praia e o palácio do governo pré-moldado nos porões, até para servir como lastro. Parece que vieram 800 escravos negros, né, de Angola, que Portugal já tinha escravo negro, né, já há bastante tempo, né, e
foi facilitado, esse contato e essa aproximação foi facilitado por Caramuru. Ele articulava, ele defendia os índios, defendia os interesses do português. Ele sabia que os índios não tinham o poder de enfrentar os colonizadores, então ele contemporizava as ações agressivas dos portugueses, dos índios também. Essa história é uma coisa que diz, ele ajudou muito, eu não vejo como, porque já vê essa determinação dele. E o rei disse a ele também, olha, se você não colaborar, no sentido de você nós estamos levando aí uma tropa armada, e isso foi avisado a ele aqui por Gramatão Teles antes, entendeu? Agora, claro, ele contribuiu, tanto que o rei depois deu uma cismaria a ele não colocou empecilhos, quer dizer, ele poderia ter... Que empecilho seria esse, digamos? Pegar os tupinambás aqui e tentar fazer um confronto com a tropa de Tupinambás, mas eles não tinham poder de fogo para isso. E esses tupinambás que estavam aqui eram guerreiros treinados e habilitados, acostumados à guerra. Então o poder de fogo, de embate e de expertise era muito maior dos índios, porque primeiro em número e quantidade, segundo na possibilidade, na agilidade de terem canoas e de terem flecha, né? O cara dava uma flecha, tchac, puxava outra, tchac, puxava outra, tchac, outra, tchac, entendeu? Então, enquanto, por exemplo, os caras podiam levar vantagem, um pelotão português, de soldados portugueses, no primeiro momento, todo mundo atirava, mas nesse momento que eles iam carregar a arma, eram todos mortos, com certeza, podiam ser 30, 100, 200, entendeu? Eles com certeza, se não houvesse a intermediação e a facilidade do Diogo Alves Correia, inclusive pela língua, com certeza ele devia falar português, porque isso facilitou esse encontro. Se não fosse essa intermediação, os portugueses iam demorar 20, 30 anos para conseguir se estabelecer aqui, para conseguir construir alguma coisa, alguma fortaleza. Não ia ser tão fácil assim. Imagine para uma potência estrangeira, vai para um território praticamente desconhecido, se ele não tem nenhum apoio em terra, como é que isso é feito? Não, o Caramuru funcionava como aquele elemento que ia dar esse apoio, né? Era como se já tivesse uma cabeça de ponte já aqui no Brasil, já estabelecida por Caramuru. Mesmo que não tenha sido feita a mando da coroa portuguesa, mas de certa forma era um elemento, uma pessoa que entendia a língua, né, para começo de conversa, o português, e que os códigos, a língua, e que podia negociar essa chegada dos portugueses já nesse momento, já uma chegada para se instalar. É tanto que o rei mandava regimentos e tal, já mencionando a Caramuru e dizendo que tudo deveria ser feito para que esse trabalho de Caramuru frutificasse aqui, né? Então ele era esse elo com Portugal. O primeiro português que se encontrou com ele aqui foi Martim Afonso de Souza, em 1531. Mas antes disso ele já tinha recebido no Porto da Barra navegadores espanhóis. Mas o primeiro português foi Martim Afonso de Souza. Depois veio o donatário da capitania da Baía de Todos os Santos e finalmente Tomé de Souza. Ele recepcionou todos. Ele é indiscutivelmente o arquétipo da civilização brasileira. Quando Tomé de Souza veio para fundar a cidade de Salvador, ele achou todo o caminho já aberto por Caramuru. Na realidade, quem fundou o Brasil foi Caramuru. Galicia siempre fue un país de grandes navegantes, una tierra muy ligada al mar por su extensa costa atlántica igual que Portugal. En el siglo XV y XVI, La Coruña y Bayona ya eran puertos importantes donde atracaban barcos de varios países del mundo o salían flotas españolas para conquistar nuevos territorios. A origem de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, é um mistério, pois não há nenhuma comprovação do local e nem a data do seu nascimento. O fato de Caramuru ser alguém ligado aos franceses, eu acredito que sim. Que ele fosse português, também acredito que sim, que ele tivesse nascido em Viana de Castelo. Eu cheguei aqui de Galícia, num barco chamado Cuiabá,
no ano 1947, e quando chegamos aqui nos diziam todos os brasileiros que Caramuru era português nascido em Portugal, na Viana do Castelo. Pero despois, posteriormente, o nosso querido amigo Luís Pérez Leira descobriu, através de relatos, de histórias que ele teve acesso, que não tínhamos, e cambiou o curso da história, passando de ser gallego, de ser português, passou a ser um gallego, Diego Álvares Correa, parece que nascido na Corunha. Com relação à tese de que Caramuru seria galego, a prova, o documento, né, que dá margem a essa tese foi a carta que Pero de Campo Tourinho, donatário da capitania de Porto Seguro, escreveu ao rei de Portugal, onde ele, num trecho da carta, diz o seguinte: e ora sou informado por um Diogo Álvares, o galego, língua lá, que lá era morador. Então isso aqui é um atestado forte da possível nacionalidade espanhola de Caramuru, né, dito, né, por um vianense, um homem que conhecia bem os povos daquela região. Só alguém que seja da própria região poderia diferenciar se a pessoa é galega ou é portuguesa. No caso da carta que nos ocupa, que é de Pero Tourinho é natural de Viana do Castelo, unha das vilas máis importantes do norte de Portugal naquela época, non? Xunto con Guimarães, onde nace o Reino de Portugal, a independencia, xunto co Porto, que se constitúe como grande porto con minúsculas, non? Dese novo reino. Viana do Castelo era outra das prazas importantes desa rexión fronteiriza entre a Galiza actual e a rexión do Porto do Río Douro. Sendo Pero Tourinho de Viana e chamando Diogo Álvares Correa de galego, podemos ter unha certeza razoable de que sabe do que está falando, exactamente por ser da rexión en que o galego é lingua habitual, non? Entón, chamalo de galego está excluindo que fose con viciño, e ademais dá impresión na carta de que hai un certo choque, unha certa extrañeza en Pero Tourinho polo feito de que alguén que non é súbdito da coroa portuguesa, non, veña dar noticias, dar ordes e intervir en asuntos que corresponden en lexítimo dereito ao rei portugués e aos seus representantes no territorio brasileiro por eles descoberto, non? Entón, eu creo que é unha evidencia bastante forte, non só por ser chamado de galego, sino por dicir que daqui que se intúe que a terra galega veo a Bahía en Carafelán, sino sobre todo por Pero Tourinho, ser natural de Viana do Castelo. El mandatario de Puerto Seguro, don Pero do Campo Tourinho, había nacido en Viana do Castelo. Era un hidalgo rico que conocía a sus vecinos y, por supuesto, a los marinos de la zona. Por aquellos años, Viana do Castelo era una pequeña villa marinera que mantenía relaciones con distintos puertos, incluso con los de Bayona y La Coruña, que por aquellos años eran puertos importantes. Entonces, ¿cómo era posible que Campo Tourinho y Diego Álvares no se conocieran?, se preguntan los investigadores. Pero do Campo Tourinho reclutó en su tripulación, según el prestigioso historiador Díaz Tavares, familias portuguesas y gallegas. Esto indica que el mandatario tenía relaciones con el sur de Galicia y conocía perfectamente la diferencia entre un portugués del norte de Portugal de un gallego del sur de Pontevedra, y más si era del norte de Galicia, como se presume que era Diego Álvares. Então, essa história do galego língua aqui que criou toda essa celeuma, porque se ele era realmente um português, você vê o nosso sotaque aqui é diferente. Você é argentino, eu sou brasileiro, você nota logo que é a diferença, né? Então, eu acho que o Pé de Campo Tourinho, ao conversar com ele, sentiu que ele não era um... Até porque, imagina naquela época, o que deveria ser Viana do Castelo, devia ter 500 pessoas, 400 pessoas, 1000 pessoas no máximo. Hoje ainda é uma cidade pequena,
né? Então ele estranhou aquilo e na carta que ele fez para o rei, ele disse que fez uma intermediação com um galego língua. Então isso criou toda uma dúvida se realmente ele era da Galícia ou não. Mas, ao que tudo indica, ele, pelo nome e depois pela Sesmaria, ele era português. Mas não há nenhum documento primário que prove isso. Nem lá em Viana do Castelo, que é a parte interessada, nem aqui na Bahia. O apelido Correa é um apelido pan-hispânico, pan-ibérico. E a grafía sen I non significa nada porque é totalmente habitual non só no século XVI, sino no século XVII, no século XVIII, tanto en apelidos como en formas verbais de uso común. O SI, que os lingüistas chamamos antiático, non se establece na lingua culta do portugués até final do século XVIII, século XIX. O feito é que esa correa non representa absolutamente nada. É un apelido pan-ibérico. Álvarez, coa terminación S, significa que é galego ou portugués, porque se fose castellano tería terminación Z desde moi cedo na grafía. Según cuentan algunos historiadores gallegos de finales del siglo XIX, el navegante Diego Álvarez Correa habría nacido en Galicia, más exactamente en la ciudad de La Coruña. El destacado historiador lucense Manuel Castro López hace referencia en su revista El Almanaque Gallego, editado en Buenos Aires, acerca del origen gallego de este navegante, situando en 1510 su llegada a Salvador. Teodosio Besteiro Torres, en su libro Galería de Gallegos Ilustres, editado en 1874, también hace referencia a Diego Álvarez Correa diciendo: «Non en son de guerra como él, precedeulle no seu camiño ao Brasil o galego Diego Álvarez Correa, coñecido por Caramurú». Otro reconocido historiador, Francisco Lanza, señala en su libro titulado 2000 gallegos la condición de coruñés de este singular personaje. Es de suponer que los historiadores gallegos de fines del siglo XIX se basaron en los estudios del destacado escritor brasileño Francisco Adolfo de Van Hagen para afirmar el origen gallego de Diego Álvarez. O Caramurú é chamado Diego Álvarez, ou Álvarez, tanto ten a pronuncia. E a variante do sul de Portugal é Alves, ou Alves, pronunciado en portugués, que é a que hoxe se impuxo como variante normativa e normal en portugués, tanto no portugués europeo como no portugués brasileiro. Sería interesante estudar, isto é fácil de consultar, en que momento a forma Alves, con reducción, se impón como forma habitual na lingua portuguesa, porque iso podría ser unha proba máis do carácter norteño de Caramurú. En calquera caso, lingüísticamente non podemos diferenciar se era galego ou era do norte de Portugal, excepto porque Pero Touriño nos di, sendo vianense, que era galego, non? Pero se o apelido Alves xa é mayoritario naquela época no sul de Portugal, sería unha proba máis o ser chamado Álvarez de que sería do norte e, por tanto, con maior probabilidade e a vista das outras probas de orixe galega. Então essa carta que se encontra em Lisboa fortalece a tese de que ele seria galego. Mas os historiadores galegos, espanhóis, não se preocuparam em arranjar uma cidade que o adotasse como filho, como fez Portugal. Então resgatarmos a figura de Caramurú e que conste já na história e o povo brasileiro e espanhol tome consciência e conhecimento que efetivamente Caramurú era galego e não português. Diego Álvarez Correa no fue un conquistador ni un aventurero. Fue tan solo un navegante de mares embravecidos que se enamoró de la bahía de Todos los Santos. El 5 de octubre de 1557 fallecía Diego Álvarez Correa. Eu tenho 10.000 livros e eu lido muito com a ficção. Já li muito a ficção e já tenho 58 anos, já vi muito a realidade. Não existe, na verdade, nenhuma ficção que não tenha sido realidade em algum lugar e de alguma maneira. E essa história, com certeza, é real.
ela é muito boa para ser apenas uma ficção. Que os portugueses se instalassem muito bem, amaciou o caminho dos portugueses até os índios. Os portugueses foram recebidos de braços abertos pelos índios, porque Caramuru foi a cabeça de ponte de tudo isso. O Tomé de Souza, ele trouxe a carpinteiro, trouxe pedreiro, trouxe mestre de obra, trouxe um calafato, trouxe uma tropa que o que ele precisava aqui foi de gente para mão de obra pesada, para carregar tronco. Mas a estrutura da cidade já veio montada, todo o arcabouço da cidade já veio montado, então a participação de Caramuru foi mínima. O rei de Portugal mandou para cá arquitetos que planejaram, então quando desembarca aqui a comitiva do Tomé de Souza, com apoio do Caramuru, né, com algumas embarcações, já trouxeram essa igreja de Conceição da Praia e o palácio do governo pré-moldado nos porões, até para servir como lastro, parece que me vieram 800 escravos negros, né, de Angola, que Portugal já tinha escravo negro, né, já há bastante tempo, né, e foi facilitado esse contato e essa aproximação, foi facilitado por Caramuru. Ele articulava, ele defendia os índios, defendia os interesses do português. Ele sabia que os índios não tinham o poder de enfrentar os colonizadores, então ele contemporizava as ações agressivas dos portugueses, dos índios também. Essa história é uma coisa que diz, ele ajudou muito, eu não vejo como, porque já vê essa determinação dele. E o rei disse a ele também, olha, se você não colaborar, no sentido de você nós estamos levando aí uma tropa armada, e isso foi avisado a ele aqui por Gramatão Teles antes, entendeu? Agora, claro, ele contribuiu, tanto que o rei depois deu uma cismaria a ele não colocou empecilhos, quer dizer, ele poderia ter... Que empecilho seria esse, digamos? Pegar os tupinambás aqui e tentar fazer um confronto com a tropa de pessoas, mas eles não tinham o poder de fogo para isso. E esses tupinambás que estavam aqui eram guerreiros treinados e habilitados, acostumados à guerra. Então o poder de fogo e de embate e de expertise era muito maior dos índios, porque primeiro em número e quantidade, segundo na possibilidade, na agilidade de terem canoas e de terem flecha, né? O cara dava uma flecha, tchac, puxava outra, tchac, puxava outra, tchac, outra, tchac, entendeu? Então, enquanto, por exemplo, os caras podiam levar vantagem, um pelotão português, de soldados portugueses, no primeiro momento, todo mundo atirava, mas nesse momento que eles iam carregar a arma, eram todos mortos, com certeza, podiam ser 30, 100, 200, entendeu? Eles com certeza, se não houvesse a intermediação e a facilidade do Diogo Alves Correia, inclusive pela língua, com certeza ele devia falar português, porque isso facilitou esse encontro. Se não fosse essa intermediação, os portugueses iam demorar 20, 30 anos para conseguir se estabelecer aqui, para conseguir construir alguma coisa, alguma fortaleza. Não ia ser tão fácil assim. Imagine para uma potência estrangeira, vai para um território praticamente desconhecido, se ele não tem nenhum apoio em terra, como é que isso é feito? Não, o Caramuru funcionava como aquele elemento que ia dar esse apoio, né? Era como se já tivesse uma cabeça de ponte, já aqui no Brasil, já estabelecida por Caramuru. Mesmo que não tenha sido feita a mando da coroa portuguesa, mas, de certa forma, era um elemento, uma pessoa que entendia a língua, né, para começo de conversa, o português,
e que os códigos, a língua, e que podia negociar essa chegada dos portugueses, já nesse momento, já uma chegada para se instalar. É tanto que o rei mandava regimentos e tal, já mencionando a Caramuru e dizendo que tudo deveria ser feito para que esse trabalho de Caramuru frutificasse aqui, né? Então ele era esse elo com Portugal. O primeiro português que se encontrou com ele aqui foi Martim Afonso de Souza, em 1531. Mas antes disso ele já tinha recebido no Porto da Barra navegadores espanhóis. Mas o primeiro português foi Martim Afonso de Souza. Depois veio o donatário da capitania da Baía de Todos os Santos e finalmente Tomé de Souza. Ele recepcionou todos. Ele é indiscutivelmente o arquétipo da civilização brasileira. Quando Tomé de Souza veio para fundar a cidade de Salvador, ele achou todo o caminho já aberto para o Caramuru. Na realidade, quem fundou o Brasil foi Caramuru. Galicia siempre fue un país de grandes navegantes, una tierra muy ligada al mar por su extensa costa atlántica igual que Portugal. En el siglo XV y XVI, La Coruña y Bayona ya eran puertos importantes donde atracaban barcos de varios países del mundo o salían flotas españolas para conquistar nuevos territorios. A origem de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, é um mistério, pois não há nenhuma comprovação do local e nem a data do seu nascimento. O fato de Caramuru ser alguém ligado aos franceses, eu acredito que sim. Que ele fosse português, também acredito que sim, que ele tivesse nascido em Viana de Castelo. Eu cheguei aqui de Galícia, num barco chamado Cuiabá, no ano 1947, e quando chegamos aqui nos diziam todos os brasileiros que Caramuru era português nascido em Portugal, na Viana do Castelo. Pero despois, posteriormente, o nosso querido amigo Luís Pérez Leira descobriu, através de relatos, de histórias que ele teve acesso, que nós não tínhamos, e cambiou o curso da história, passando de ser gallego, de ser português, passou a ser um gallego, Diego Álvares Correia, parece que nascido na Coruña. Com relação à tese de que Caramuru seria galego, a prova, o documento, né, que dá margem a essa tese foi a carta que Pero de Campo Tourinho, donatário da capitania de Porto Seguro, escreveu ao rei de Portugal, onde ele, num trecho da carta, diz o seguinte: e ora sou informado por um Diogo Álvares, o galego, língua lá, que lá era morador. Então isso aqui é um atestado forte da possível nacionalidade espanhola de Caramuru, né, dito, né, por um vianense, um homem que conhecia bem os povos daquela região. Só alguém que seja da própria região poderia diferenciar se a pessoa é galega ou é portuguesa. No caso da carta que nos ocupa, que é de Pero Tourinho é natural de Viana do Castelo, unha das vilas máis importantes do norte de Portugal naquela época, non? Xunto con Guimarães, onde nace o Reino de Portugal, a independencia, xunto co Porto, que se constitúe como grande porto con minúsculas, non? Dese novo reino. Viana do Castelo era outra das prazas importantes desa rexión fronteiriza entre a Galiza actual e a rexión do porto do Río Douro. Sendo Pero Tourinho de Viana e chamando Diogo Álvares Correa de galego, podemos ter unha certeza razoable de que sabe do que está falando, exactamente por ser da rexión en que o galego é lingua habitual, non? Entón, chamalo de galego está excluindo que fose con viciño, e ademais dá impresión na carta de que hai un certo choque, unha certa extrañeza
en Pero Touriño polo feito de que alguén que non é súbdito da coroa portuguesa, non, veña dar noticias, dar ordes e intervir en asuntos que corresponden en legítimo dereito ao rei portugués e aos seus representantes no territorio brasileiro por eles descoberto. Entón, eu creo que unha evidencia bastante forte, non só por ser chamado de galego, sino por dicir que de aquí que se intúe que a terra galega veo a Bahía en Carafelán, sino sobre todo por Pero Touriño, ser natural de Viana do Castelo. El mandatario de Puerto Seguro, don Pero do Campo Touriño, había nacido en Viana do Castelo. Era un hidalgo rico que conocía a sus vecinos y, por supuesto, a los marinos de la zona. Por aquellos años, Viana do Castelo era una pequeña villa marinera que mantenía relaciones con distintos puertos, incluso con los de Bayona y La Coruña, que por aquellos años eran puertos importantes. Entonces, ¿cómo era posible que Campo Touriño y Diego Álvarez no se conocieran?, se preguntan los investigadores. Pero do Campo Touriño reclutó en su tripulación, según el prestigioso historiador Díaz Tavares, familias portuguesas y gallegas. Esto indica que el mandatario tenía relaciones con el sur de Galicia y conocía perfectamente la diferencia entre un portugués del norte de Portugal de un gallego del sur de Pontevedra, y más si era del norte de Galicia, como se presume que era Diego Álvarez. Então, essa história do galego língua é que criou toda essa celeuma. Porque se ele era realmente um português, você vê o nosso sotaque aqui é diferente. Você é argentino, eu sou brasileiro, você nota logo que é a diferença, né? Então, eu acho que o Pé de Campo Touriño, ao conversar com ele, sentiu que ele não era um... Até porque, imagina naquela época, o que deveria ser Viana do Castelo, devia ter 500 pessoas, 400 pessoas, 1000 pessoas no máximo. Hoje ainda é uma cidade pequena, né? Então ele estranhou aquilo e na carta que ele fez para o rei, ele disse que fez uma intermediação com um galego língua. Então isso criou toda uma dúvida se realmente ele era da Galícia ou não. Mas, ao que tudo indica, ele, pelo nome e depois pela Sesmaria, ele era português. Mas não há nenhum documento primário que prove isso. Nem lá em Viana do Castelo, que é a parte interessada, nem aqui da Bahia. O apelido Correa é um apelido pan-hispânico, pan-ibérico. E a grafía sen I non significa nada porque é totalmente habitual non só no século XVI, sino no século XVII e no século XVIII, tanto en apelidos como en formas verbais de uso común. O SI, que os lingüistas chamamos antiático, non se establece na lingua culta do portugués até final do século XVIII e século XIX. O feito é que esa correa non representa absolutamente nada. É un apelido pan-ibérico. Álvarez, coa terminación S, significa que é galego ou portugués, porque se fose castellano tería terminación Z desde moi cedo na grafía. Según cuentan algunos historiadores gallegos de finales del siglo XIX, el navegante Diego Álvarez Correa habría nacido en Galicia, más exactamente en la ciudad de La Coruña. El destacado historiador lucense Manuel Castro López hace referencia en su revista El Almanaque Gallego, editado en Buenos Aires, acerca del origen gallego de este navegante, situando en 1510 su llegada a Salvador. Teodosio Besteiro Torres, en su libro Galería de Gallegos Ilustres, editado en 1874, también hace referencia a Diego Álvarez Correa diciendo: «Non en son de guerra como él, precedeulle no seu camiño o Brasil o galego Diego Álvarez Correa, coñecido por Caramurú». Otro reconocido historiador, Francisco Lanza, señala en su libro titulado 2000 gallegos la condición de coruñés de este singular personaje. Es de suponer que los historiadores gallegos de fines del siglo XIX se basaron en los estudios del destacado escritor brasileño Francisco Adolfo de Van Hagen para afirmar el origen gallego de Diego Álvarez. O Caramurú é chamado Diego Álvarez, ou Álvarez, tanto ten a pronuncia. E a variante do sul de Portugal é Alves, ou Alves, pronunciado en portugués, que é a que hoxe se impuxo como variante normativa e normal en portugués, tanto no portugués europeo como no portugués brasileiro. Sería interesante
estudar, isto é fácil de consultar, en que momento a forma Alves, con reducción, se impón como forma habitual na lingua portuguesa. Porque iso podría ser unha proba máis do carácter norteño de Caramurú. En calquera caso, lingüísticamente non podemos diferenciar se era galego ou era do norte de Portugal, excepto porque Pero Touriño nos di, sendo vianense, que era galego, non? Pero se o apelido Alves xa é mayoritario naquela época no sul de Portugal, sería unha proba máis o ser chamado Álvarez de que sería do norte e, por tanto, con maior probabilidade e à vista das outras probas de orixe galega. Então essa carta que se encontra em Lisboa fortalece a tese de que ele seria galego. Mas os historiadores galegos, espanhóis, não se preocuparam em arranjar uma cidade que o adotasse como filho, como fez Portugal. Então resgatarmos a figura de Caramuru e que conste já na história e o povo brasileiro e espanhol tome consciência e conhecimento que efetivamente Caramuru era galego e não português. Diego Álvarez Correa no fue un conquistador ni un aventurero. Fue tan solo un navegante de mares embravecidos que se enamoró de la bahía de Todos los Santos. El 5 de octubre de 1557 fallecía Diego Álvarez Correa. Eu tenho 10.000 livros e eu lido muito com a ficção. Já li muito a ficção e já tenho 58 anos, já vi muito a realidade. Não existe, na verdade, nenhuma ficção que não tenha sido realidade em algum lugar e de alguma maneira. E essa história, com certeza, é real. Ela é muito boa para ser apenas uma ficção.